A incrível redenção de Judá, o homem que traiu seu irmão e descobriu o plano sagrado de Deus no terceiro ano de Joaquim, em Canaã, a terra prometida onde as promessas de Deus ecoavam através dos séculos, havia um homem chamado Judá, filho de Jacó e Lia. Judá, marcado por rivalidades e ambições, vivia à sombra de seu querido irmão José, amado pelo pai. A atmosfera em sua família, onde ovações deveriam ser comuns, estava permeada por cisânia e desarmonia. Judá, consumido por uma inveja ardente, chegou a sugerir que seus irmãos vendessem José a mercadores ismaelitas, uma traição que mudaria o curso de suas vidas. Este ato impensado não apenas separou um filho do pai, mas também lançou Judá em uma jornada de culpa e arrependimento, uma tábua de salvação que ele ainda não percebia. Canaã, repleta de pastagens verdejantes, era também um lugar de provações. O gado mugia sob o céu azul, enquanto os pássaros cantavam suas canções de vida. Contudo, as bênçãos de Deus estavam se transformando em maldições, pois uma severa fome começava a se espalhar pela terra, testando a resistência de todos. O rosto de Judá se tornava um espelho de seus tormentos internos. A traição enfrentava a consciência, e a unidade familiar se esvaía. À medida que a fome se adensava, suas lembranças sobre José o perseguiam, uma sombra constante em sua vida que clamava por redenção. Enquanto os dias áridos continuavam, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de alimento, acreditando que lá ainda havia suprimento. Judá se viu diante de um novo desafio ao retornar ao mesmo lugar onde seu ato de traição se tornará um eco ensurdecedor. O poder e a riqueza do faraó não podiam ofuscar a culpa que ele carregava, enquanto o destino, as sementes da sua vida e as feridas familiares pairavam pesadamente sobre seus ombros. Seu coração pulsava com ansiedade quando se deparou com um homem poderoso que não reconheciam, era José, agora em uma posição de autoridade. Judá, em seu íntimo, começou a preparar-se para o momento da verdade. A tensão aumentou quando Benjamim, o irmão mais novo, foi capturado e ameaçado de escravidão. Neste instante, a transformação de Judá se erguia como um novo amanhecer. Ele não era mais o homem impulsionado pela avareza, agora, seu coração clamorava por amor e sacrifício. Com uma fervorosa súplica, ele ofereceu sua liberdade em lugar da liberdade do jovem Benjamim, revelando a dor que sua traição anterior havia causado. Judá se postou como um homem disposto a sacrificar tudo, mostrando que a verdadeira grandeza estava em servir e proteger. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Eis que a intervenção divina estava à vista. O coração de José se moveu na presença de Judá, e a luta interna entre o desejo de revelar sua identidade e o perdão tomou conta de sua alma. As correntes da traição estavam prestes a ser rompidas, e os laços da família começavam a se restaurar em um planejamento divino que transcenderia suas falhas. Judá não apenas presenciaria a liberdade das algemas de um irmão, mas também seria uma ponte de conexão com a graça de Deus, ressaltando que, mesmo em nossos erros e fraquezas, o plano de Deus é sempre perfeito e redentor. As verdades profundas e o amor incondicional de Deus se desenrolariam em uma tapeçaria que ilustraria a grandeza de seu propósito entre seus escolhidos. No silêncio tenso da sala, onde o coração de Judá ardia com arrependimento, José não pôde conter mais suas emoções. Seus olhos, que havia mantido firmes em uma expressão de autoridade, agora transbordavam lágrimas que revelavam uma profunda conexão com seu irmão mais velho. Ele, que antes era um estrangeiro em sua própria casa, agora via o grande papel que Judá desempenhava na trama divina. Muitos anos se passaram. José começou, sua voz embargada, desde que eu fui vendido por ciúmes e ambições. Porém, o Senhor me trouxe a este lugar, para preservar a vida de muitos, e agora você, Judá, se apresenta como um homem transformado. Judá,
Em um momento de revelação, caiu diante de José, seus joelhos tocando o chão em reverência e desespero. Eu sou mais do que apenas um homem que traiu, sou um homem que busca perdão, um coração que foi moldado pela dor que causei. Se você pode me oferecer misericórdia, faria isso em um instante. José olhou para Judá, e as lembranças da infância invadiram sua mente, trazendo à tona um amor não revelado. Ele se levantou, caminhando para mais perto de Judá, e, com uma intensidade palpável, revelou sua identidade. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Não temam, pois eu vejo em você não o traidor, mas o redimido. Um grande silêncio foi seguido pela confusão e a incredulidade dos outros irmãos que estavam presentes. Os olhares se cruzaram, e em cada um deles havia resistência do passado acumulado, como nuvens carregadas prestes a se romper. Judá, ainda ajoelhado, olhava nos olhos do irmão, enquanto as palavras de José começavam a entrar em seus corações endurecidos. Eu estou aqui como um instrumento da salvação, não apenas para nós, mas para muitas nações, disse José com autoridade. O que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem, para que muitos possam viver. O temor de Deus começou a permear o ambiente, enquanto a magia da transformação se desdobrava como um manto sobre eles. Judá lentamente levantou-se, seu coração pulsando ao sentir a extensão da graça que foi oferecida. Em um gesto de reconciliação, ele abraçou José com fervor, e lágrimas de alívio começaram a fluir no seio da nova unidade familiar. A atmosfera estava mudando, o perdão estava se espelhando de uma maneira que ninguém poderia prever. José instruiu seus irmãos a retornarem a Canaã e a trazerem seu pai, Jacó, e toda a sua família para o Egito. O tempo de separação estava prestes a ser encerrado. Porém, à medida que a vida começava a recomeçar e a alegria da reunião familiar se tornava uma realidade, um sussurro da voz de Deus ecoou no íntimo de Judá. Ele sentiu que este não seria apenas um retorno para uma vida restabelecida, mas o cumprimento das promessas divinas que transcenderiam gerações. Deus já havia preparado um plano que não se limitava à restauração familiar, estava orquestrando a salvação de um povo. Judá não sabia, mas seu papel na história estava longe de ser encerrado. Ele se tornaria não apenas um pai de tribo, mas um ancestral que daria origem a um governante, um redentor das gerações. Ao olhares se cruzavam antes do regresso, um sentimento intenso de expectativa tomou conta de Judá. O que mais Deus poderia estar planejando através de seus erros passados? O futuro aguardava, e nos recessos de seu coração, uma pergunta reverberava: qual será o destino que o Senhor ainda preparou para nós? E assim, o plano soberano de Deus seguia adiante em meio a traumas e alegrias, mantendo a promessa de que todos os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando a visão dos homens é obscurecida pela falta de fé. Enquanto os irmãos de José se preparavam para retornar a Canaã, um frio misto de alívio e apreensão invadiu os corações. O caminho estava diante deles, marcado pela promessa de um reencontro que muitos em sua família nem imaginavam ser possível. Judá, ao olhar para a travessia das terras de Egito, sentia a pressão de um futuro desconhecido e a esperança pulsando em sua alma. José, percebendo a hesitação dos homens em partir, os reuniu novamente. Não temas, irmãos, disse ele com uma voz firme, pois Deus está conosco. Voltando, não levaremos apenas comida e suprimentos, mas também a promessa de um novo começo. Levarão as sementes da reconciliação e, de nossos erros, Deus permitirá que brotem bênçãos abundantes. Quando a jornada se iniciou, os irmãos sentiram o peso do que deixavam para trás, mas também as luzes do que os aguardava. Cada passo em direção a Canaã era um passo entre memórias de traição e a realidade da graça que agora os cercava. Judá, em particular, refletia sobre suas escolhas e as lições que aprendeu. O amor, muitas vezes congelado, pode ser reanimado pelo perdão. Atravessando o deserto, tempestades de lembranças o assaltavam, mas também momentos de clareza e esperança. Ele recordava os dias de desunião e ressentimento e sabia que a missão adiante não era apenas um retorno físico, mas um movimento espiritual. Ele sentia que o eco da voz de Deus o guiava, mostrando que as feridas do passado estavam sendo curadas. Quando finalmente chegaram à casa de Jacó, Josué tomou um momento para reunir coragem antes de entrar. Tremendo, com o coração acelerado, ele chamou o pai.
Ao ouvir a voz de um filho que pensou perdido, Jacó correu na direção do portão, e a emoção que emergiu foi como um rio transbordando. Meu filho, José! Gritou Jacó, e o peso da distância e da dor se desfez em um abraço. O lar se iluminava com a presença do irmão redimido, mas o coração de Judá tornou-se um altar de gratidão, pois agora reconhecia o desígnio de Deus nas dificuldades. Quando o calor dos afetos se espalhou pela casa, Judá mal podia esperar para compartilhar o imenso testemunho do perdão com seu pai. Ele se aproximou de Jacó, seus olhos imersos em lágrimas. Pai, eu sou o que falhou, mas sou também o que agora testemunha a misericórdia de Deus. Ele contou a Jacó sobre os desafios e humilhações que haviam passado, e como tudo convergiu para a divina providência que levou José até aquele momento de reencontro. Jacó, sentindo a alegria e o pesar, adorou ao Senhor dizendo: as promessas estão se cumprindo, nossos erros não superaram as tuas misericórdias. Assim, a família não apenas se reunia, mas também se tornava um testemunho vivo do propósito maior de Deus, que ultrapassava as tragédias humanas. Quando José foi apresentado aos filhos de Jacó, o espírito de expectativa voltou ao coração de Judá. As gerações não eram simplesmente sobre história, mas sobre legado. Mas nas sombras daquela alegria, um mistério aguardava. Judá sentiu um chamado que não podia ignorar, uma visão profética de seu futuro que prometia algo mais do que apenas a reconciliação familiar. Era um convite para ser parte de um plano eterno que Deus havia orquestrado desde o princípio da criação. Ele não estava apenas sendo chamado para ser líder de uma nação, mas para fazer parte da linhagem que traria ao mundo a promessa cumprida. Qual seria o destino que aguardava sua família, agora remida? O futuro de Israel era um horizonte repleto de expectativa, e Judá percebeu que não se tratava apenas deles, mas de um povo destinado à salvação. As palavras começaram a ecoar em seu coração: o que virá das minhas próprias mãos será redentor. E assim, o plano soberano de Deus se desdobrava, marcando não o fim, mas um novo começo. Qual seria o próximo passo nesta jornada de fé, e que mistérios aguardavam aquele povo escolhido no seio da aliança divina? Enquanto a luz da manhã brilhava sobre Canaã, um novo ânimo se estabelecia na casa de Jacó. A reunião com José havia trazido não apenas esperanças renovadas, mas também um propósito divino latente. Judá, mais do que nunca, se sentia atraído por algo além do perdão, um destino que pulsava em seu ser. No entanto, o eco das memórias sombrias de suas ações passadas ainda ressoava em sua mente. As sombras das traições e das decisões erradas muitas vezes se mostravam como correntes que presos ao passado. Com cada dia que passava, Judá buscava compreender o chamado que havia recebido, a certeza de que estava prestes a desempenhar um papel muito além da reconciliação familiar. Certa noite, enquanto a casa estava envolta em silêncio, Judá se afastou para um local solene. A luz da lua filtrava-se suavemente através das folhas das oliveiras, e ali, sob a abrangente presença de Deus, ele buscou entendimento. Ó Senhor, murmurou ele, tu que transformas tragédias em testemunhos, revela-me o que se aproxima. Que é isso que esperas de mim? E a voz do Senhor o respondeu, não em um trovão ou relâmpago, mas em uma suave confirmação em seu coração. Judá viu uma visão, um futuro repleto de bênçãos não só para sua linhagem, mas para todas as nações. Então, ele soube que o que Deus tinha preparado para eles começava com o reconhecimento da necessidade de unidade e redenção. A noite se passava e no coração de Judá um ardor intenso começava a crescer. Ele sentia que Deus o chamava para liderar seu povo com coragem e fé renovadas. Esse chamado não era apenas uma aspirante liderança, mas um legado espiritual que transcendia seu próprio entendimento, a promessa de se tornar raiz de algo glorioso. Ao amanhecer, Judá reuniu seus irmãos. Eles se sentaram ao redor da mesa, os rostos ainda iluminados pela alegria do reencontro. Irmãos, começou Judá com um semblante sério, nossa jornada não termina aqui. O Senhor Deus está nos chamando para um novo caminho, um caminho de unidade e reconciliação maior do que imaginamos. Os irmãos, percebendo a intensidade em sua voz, escutaram com atenção. Devemos nos unir, não apenas como filhos de nosso Pai, mas como herdeiros de uma promessa que nos liga a um futuro glorioso. Não podemos deixar que o passado nos defina, mas sim que a graça de Deus nos transforme.
Através de suas palavras, Judá sentiu a presença de Deus. A lembrança do que haviam feito a José não mais os aprisionava, razões de culpa estavam se acalmando na aceitação do amor incondicional do Senhor. Vou me apresentar junto a José e juntos, como família, devemos fomentar um novo início. Um início que seja repleto de esperança, onde possamos cuidar do povo de Israel como um só, e não em rivalidades. Deus está nos pedindo para ceder de nossos egos e aceitar o perdão. Assim, talvez possamos ver a completa revelação de sua glória entre nós. Conforme o coração dos irmãos começava a se unir novamente, algo inesperado se aproximava nas nuvens da incerteza. José, em sua sabedoria, estava seguindo os passos de Deus, percebendo que o Egito não era apenas uma terra de refúgio, mas um local onde os desígnios divinos se desenrolariam de maneiras misteriosas. Quando Judá olhou para o céu, uma nuvem começou a se formar no horizonte, como sinal de que a soberania de Deus estava prestes a se manifestar. Ele não podia imaginar que algo além de sua luta interna e da reunificação de sua família estava por vir. Que convocação divina aguardava a família de Jacó, e como o futuro prometido se desenrolaria em meio às nações. As palavras ecoaram novamente em sua mente: o que virá das minhas próprias mãos será redentor. O destino da família estava entrelaçado com o plano eterno de Deus e o prenúncio de uma salvação muito além do que eles poderiam compreender. A jornada estava apenas começando, e o Senhor de toda a terra permanecia como arquiteto de seus caminhos. Quando o sol se elevou novamente sobre a terra de Canaã, trouxe consigo a determinação renovada que preenchia o coração de Judá. Ele encerrou sua reflexão sob as oliveiras, sentindo-se compelido a agir em obediência ao que o Senhor lhe havia revelado. O tempo da reconciliação tornava-se não apenas um desejo, mas uma necessidade vital para eles e para toda a sua posteridade. Judá reuniu-se com os irmãos na clareira próxima à tenda, onde a brisa matinal parecia carregar um sussurro divino. Escutem-me, irmãos, disse ele, sua voz firme, mas cheia de emoção. O Senhor nos chama a um novo começo. Precisamos ir até José e apresentar-nos, como a família que nos tornamos de novo. Nossa história não será marcada apenas por traição, mas pela redenção e pela unidade que Deus deseja para nós. Simeão, sempre o mais cauteloso, levantou uma sobrancelha. E se ele nos tratar com hostilidade? O que dirá de nós, depois do que fizemos? As lembranças amaldiçoavam seus pensamentos, mas Judá, com a mão sobre o peito, proferiu firmeza. O Senhor é nosso juiz e salvador. Ao nos unirmos em verdade, Deus trará a cura que precisamos. Temos que confiar em sua misericórdia. Reunidos em torno da mesa ansiosamente repleta de dúvidas e ansiedades, os irmãos concordaram em seguir o plano de Judá, cientes de que a jornada não seria fácil, mas determinada pela fé renovada em um Deus que perdoa e transforma. E assim partiram para o Egito. As areias do deserto sob os pés deles pareciam mais leves, como se o calor daquela terra já não os oprimisse da mesma forma. Ao se aproximarem do palácio de José, uma tensão crescente preenchia o ar. A porta imponente se abriu, e diante deles estava José, com um olhar que misturava curiosidade com a sabedoria de um homem que já havia enfrentado suas próprias tempestades emocionais. Estes são meus irmãos, disse Judá, o coração batendo acelerado. Viemos a ti buscando a reconciliação, não mais como os homens que te traíram, mas como aqueles que reconhecem o peso de nossas ações e se arrependem sinceramente. As palavras de Judá tocaram a alma de José, que ficou em silêncio, seu olhar se voltando para o infinito longe do presente. Ele sabia que a transformação de seus irmãos estava sendo orquestrada não somente por suas próprias decisões, mas também por um desígnio maior que se desenrolava diante deles. A lembrança da jornada de sua própria vida desde a traição, a escravidão, e finalmente, a ascensão ao poder ecoava em seu coração. Eu sou José, a quem vocês venderam como escravo, ele finalmente murmurou, sua voz carregada de emoção. Mas, ao invés de condenação, a compaixão tomou conta de seu ser. Não se preocupem, pois foi Deus quem me trouxe aqui antes de vocês para preservar vidas. Judá e os outros encaram José, a realidade da situação começando a se desdobrar lentamente em seus corações. Então, tudo foi um plano de Deus, pensou Judá, enquanto o filho de Jacó continuava a falar, revelando como o Senhor havia usado cada um de seus sofrimentos para um bem maior.
As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Judá, à medida que entenderam que tudo o que havia acontecido não era mero acaso, mas uma alvorada de um plano que se estendia muito além de sua própria compreensão. O eco do olhar de José, que também, por sua vez, havia sofrido, demonstrou que todos eles eram peças do grande mosaico da providência divina. Joseph então trouxe eles à parte interna de sua moradia, onde a comida e o conforto esperavam. Os irmãos, agora imersos na empatia e entendimento, viam como a redenção de um havia trazido a esperança para todos. E como será nossa história a partir daqui? Questionou Levi, preocupado. José olhou para a mesa onde as delícias estavam preparadas e respondeu: a partir de hoje, é hora de escrevermos uma nova narrativa, sustentada pela graça de Deus. Ele não esquece de nenhum detalhe da história de nossas vidas e nos guia, mesmo nas provações. Assim, enquanto o banquete começava, uma nova luz de esperança se acendia sobre eles. Mas nas margens da realidade, uma nuvem de incerteza se erguia mais uma vez. O Senhor ainda tinha um desígnio poderoso para revelar, uma extensão de salvação que ecoaria por gerações. Judá sentiu uma inquietação no espírito, pois sabia que no coração de Deus havia mais. O que mais viria à tona da teia divina? Qual seria o próximo passo dessa extraordinária jornada de redenção? Ao olhar para as estrelas que começavam a surgir no céu noturno, ele murmurou em seu coração: ó Senhor, a tua luz brilha nas trevas, e a tua vontade prevalecerá. E assim, uma nova era estava prestes a se iniciar, à medida que o futuro havia revelações e surpresas de um plano divino que só poderia ser entendido em sua plenitude pelo próprio Deus. Enquanto a refeição se desenrolava, risos nervosos entre os irmãos iam sendo substituídos por uma profunda reflexão. O odor das especiarias e o sabor dos pratos finos pareciam uma nova linguagem, um convite para a restauração, um sopro de vida em um relacionamento antes marcado pela discórdia. José, observando seus irmãos, via o peso do passado se dissipar aos poucos, mas a sombra de um novo desafio ainda flutuava sobre a mesa. José, o que nos reserva o futuro? Indagou Reuben, a insegurança em sua voz revelando a luta que ainda travavam. José, com sabedoria e compaixão, sorriu suavemente. O futuro, meus irmãos, está em nossas mãos, mas é guiado pelo Senhor. Veremos como Ele transforma corações e redime histórias de um modo que nunca imaginamos. Lembrem-se do que o Senhor revelou a mim, que devemos ser portadores de esperança para muitos. Foi magnânima a resposta de José, e a sala se encheu de um silêncio reverente. Mas, em seu íntimo, Judá ainda lutava com os ecos do passado. Ele se lembrou da traição, da dor infligida a José e de como sua vida havia mudado desde aquele dia fatídico. Como posso ser um instrumento da vontade de Deus após o que fiz? Questionou-se enquanto a comida não parecia ter gosto. Na profundidade de seu dilema, uma inquietação neon começou a tomar conta de seu ser. A presença do Senhor nos momentos de transição se manifestava, e Judá não pôde ignorar o destino que aguardava sua família. O peso do arrependimento tornava-se agora um chamado ao serviço. E José, percebendo a fissura emocional que ainda existia entre eles, levantou um cálice. Vamos beber da unidade. Que este cálice simbolize não apenas a comida que nos sustenta, mas a nova relação que estamos construindo. Se o nosso Deus foi capaz de nos reunir, é o milagre que precisamos. Ele ergueu o cálice em direção ao teto, e os irmãos o seguiram, o eco de um novo pacto reverberando no ar. Em meio ao banquete, um mensageiro real invadiu a cena abruptamente, interrompendo o momento. Estou aqui a pedido de Faraó, exclamou o jovem, seu rosto pálido. Uma grande fome se aproxima da terra. Faraó deseja saber como vocês, que têm um irmão no Egito, têm planejado se preparar. O silêncio que se seguiu era pesado. O medo do amanhã voltou a sobrecarregar o coração de Judá. Uma fome terrível e implacável, e todos estavam cientes de que a terra não permitiria perdão ao negligente. Era um aviso. José rapidamente se levantou. Que esta preocupação não nos distraia do que o Senhor fez, mas nos lembre de sua providência. O que temos feito aqui não é apenas para nós, é para todos os que necessitarão. É hora de reunir nossos recursos. Judá sentiu uma nova determinação brotar dentro dele.
Era como se os sonhos de redenção se tornassem caminhos pelos quais a escolha de cada um poderia agora definir o futuro. O egoísmo de outrora, a traição que marcaram suas vidas, começava a ser um registro no passado de onde poderiam extrair aprendizado e misericórdia. Meus irmãos, começou Judá, sua voz forte agora, nós temos uma escolha a fazer. Traremos esta notícia de volta ao nosso pai, e juntos enfrentaremos esta crise como uma unidade. Nas profundezas de cada desafio, podemos encontrar a liberdade oferecida pela verdade e pela fé em nosso Senhor, e juntos seremos a resposta que muitos necessitarão. Não temamos, pois o nosso Deus já preparou o caminho. Assim, enquanto a luz do novo amanhecer se formava através das janelas do palácio, a família de Jacó começava a vislumbrar sua missão. Sob os olhos de Deus, suas ações estavam se entrelaçando naquele imenso plano redentor, um chamado divino ainda se desdobrando. E ao final da refeição, enquanto partilhavam histórias e cânticos, um novo entendimento se estava formando, mas uma questão ainda pairava no ar: qual seria o próximo teste de sua fé e unidade? O que mais o Senhor estava prestes a revelar através de suas vidas, em meio à incerteza da fome que se aproximava? Judá olhou mais uma vez para as estrelas. Ó Senhor! Nossa jornada apenas começou. Estás prestes a mostrar a magnitude de teu plano, e estamos prontos para seguir. A jornada de Judá não havia sido fácil, e seus pensamentos vagueavam pelas cicatrizes do passado enquanto as noites quietas se transformavam em dias de desespero. A fome que se aproximava não era apenas uma provação a ser enfrentada, mas também um chamado de arrependimento e renovação. Judá andava entre os campos, refletindo sobre sua conversa com José e a profunda mudança que havia visto nos olhos de seu irmão. O peso de suas ações passadas ainda pressionava seu coração, mas agora da dor brotava uma nova esperança. Na manhã seguinte, o sol lançava raios dourados sobre a terra, e Judá reuniu seus irmãos, sentindo-se compelido a agir. É hora de retornarmos à nossa terra e preparar nosso pai para o que está por vir. Ele não deve ser pego de surpresa nesta crise. Devemos levar a verdade a ele, mesmo que isso signifique confrontar o que escondemos por tanto tempo. Reuben, lacônico, olhou para Judá com olhos de preocupação. E se ele não nos acreditar? O que diremos a ele acerca de José? Como podemos carregar este fardo em nossos corações e ainda esperar que ele nos ouça? Judá respirou fundo, imerso na luta interna entre o medo e a fé. Precisamos ser transparentes. Assim como Deus tem sido conosco, devemos ser com Ele. O peso do que fizemos deve ser aliviado pelo domínio da verdade, não pela mentira. O desejo de redimir-se na presença de Deus superou a hesitação, e os irmãos assentiram com a cabeça, determinados a cumprir essa tarefa. Eles partiram em direção à casa de Jacó, a jornada os levando através de paisagens que, um dia, tinham visto o crescimento de suas vidas, repletas de memória e dor. Ao chegarem na aldeia, o peso da culpa se tornará quase insuportável. A velha casa de seu pai emanava um ar de nostalgia e amor, mas também de medos não confessados. Jonatas, um jovem primo, os avistou primeiro e correu para informar Jacó de que seus filhos voltaram. O coração do patriarca se encheu de inquietude. O que trouxe vocês de volta tão cedo? Perguntou Jacó, notando a expressão tensa em seus rostos. Pai, precisamos falar, começou Judá, a voz tremendo, mas decidida. Ele olhou nos olhos de Jacó, percebendo a dor que havia causado. Uma grande fome se aproxima da nossa terra, e fomos além mar em busca de recursos. No Egito, encontramos nosso irmão José, que está em posição de ajudar a nossa família. Mas há uma verdade que precisamos confessar. O silêncio tomou conta da sala. O ar pesado parecia quase palpável. O que você quer dizer? Perguntou o velho Jacó, sua voz embargada. Judá respirou fundo, como se preparasse para a batalha. Nós o vendemos, pai. Nós vendemos José como escravo. Ele sofreu e, com o tempo, se tornou um senhor no Egito. Agora ele é o único que pode nos salvar desta fome. Ainda que a verdade fosse explosiva, Judá estava determinado a enfrentar as consequências. O amor de um pai deveria ser capaz de sufocar a tristeza, mas Jacó caiu em lágrimas. O peso da traição parecia reverberar nas paredes da casa. Então,
José está vivo? Jacó mal conseguia falar, seu coração dividindo-se entre a alegria da notícia e a dor do que fora feito. E por que você não me disse desde o início? Porque tínhamos medo, pai, Reuben disse, enquanto os irmãos se reuniam em oração. Temíamos que você nunca nos perdoaria. A fala de Judá cortou o ar como uma lâmina. Você sempre nos ensinou que a verdade liberta. É tempo de acolher a redenção que Deus nos oferece, de buscar o perdão que devemos ao nosso irmão e ao nosso pai. Enquanto eles oravam, um aspecto novo do plano de Deus começou a se desenhar diante deles, como um céu limpo após uma tempestade. Um manto de esperança e fé se colocava sobre suas cabeças. O passado poderia ser redimido, e um futuro glorioso esperava por eles. Mas Judá teve um vislumbre, o temor contraído em seu coração. E se José não nos perdoar? Uma sombra de dúvida pairou sobre eles. O divino ainda tinha mais a revelar, e a pergunta ecoava em seu íntimo: o que é necessário para que possamos ser verdadeiramente restaurados? As lágrimas de Jacó carregavam o peso de severas recordações, e o silêncio na casa era denso como nevoeiro ao amanhecer. Os filhos aguardavam, cada um interno em suas refrigações, enquanto o patriarca lutava contra a avalanche de emoções. Finalmente, após o momento de luto, fez-se ouvir a voz quebrada de Jacó: se José está vivo, por que deveríamos hesitar? Precisamos ir até ele, pois Deus, em sua soberania, nos preparou um caminho inesperado. Judá, acenando com a cabeça, sentia que a cada palavra de seu pai, mais luz penetrava na escuridão de sua alma atormentada. De forma supranatural, o Senhor começava a tramar a redenção não apenas de um homem, mas de uma família inteira. Nós iremos, pai. Prepararemos o que for necessário e iremos até José, mesmo que esse caminho seja cercado de medo e incertezas. Assim, após uma noite inquieta, o dia nasceu com uma nova determinação. Os irmãos juntaram o que podiam: alimentos, vestimentas, presentes dignos da honra de um segundo em comando no Egito. Na jornada, Judá sentiu a pressão de muitas orações silenciosas, mas também vislumbrou um Deus que operava através do remorso e da contrição. Ao chegarem às portas do vasto palácio, onde a rica arquitetura erguia-se majestosa sob o céu aberto como um testemunho da grandeza do Egito, um medo ancestral tomou conta de Judá. Será que ele se lembrará de nós? Lembrará do que fizemos? O eco da pergunta reverberava em sua mente enquanto o coração pulsava rápido como um tambor de guerra. Ao serem anunciados, a presença de José iluminou a sala e seus olhos se arregalaram ao ver aqueles que ele jamais esperou reencontrar. O encontro entre os irmãos não era simples, carregava o peso de anos de culpa e dor. "Meus irmãos!" exclamou José, sua voz mesclada de incredulidade e esperança. "José!" murmurou Judá, a voz embargada pela emoção. "Viemos buscar ajuda e trazemos a verdade que não fomos capazes de mostrar antes." Assim, sob o olhar penetrante de José, cada um dos irmãos começou a confessar suas ações, um a um, libertando-se das grilhetas que o silêncio havia imposto sobre eles. Judá, especialmente, falou com profunda sinceridade sobre o remorso que o consumia. "Nós te vendemos, irmão. Nós o traímos, e a carga que carregamos por anos nos trouxe aqui, hoje, em busca de perdão. O que podemos fazer para que você nos receba?" José, ouvindo a sinceridade e o quebrantamento de seus irmãos, sentiu que as correntes do passado poderiam ser rompidas pelo poder do arrependimento. Em seu coração, algo se exauria, a ferida da traição ainda doía, mas havia um chamado mais forte à frente. "Eu sou José, o seu irmão. Eu não posso permanecer em amargura, pois Deus me enviou à sua frente para salvar vidas, mesmo antes de vocês me venderem." Naquele momento, os céus pareciam se abrir, e a presença do Senhor inundou o lugar com um perfume de redenção. A alegria de se encontrar novamente ofuscou as nuvens do passado. Mas vocês devem entender que foi necessário passar por tudo isso. O que pretendiam para o mal, Deus usou para o bem, para a preservação de muitos. "Não temas, eu os perdoarei." Judá ficou perplexo. Como poderia aquele que foi traído se opor ao plano soberano de Deus? A transformação de seu irmão não era apenas uma lição sobre o perdão, mas sobre o beneplácito divino que se manifesta em meio às dificuldades.
Enquanto eles se abraçavam, um novo caminho se desdobrava diante deles. Preparem-se para viver aqui no Egito, e um novo capítulo começará em meio a vossas famílias. Mas lembrem-se, tudo isso sucedeu para que a promessa de Deus fosse cumprida. E a verdade de seu coração deveria ecoar entre todas as gerações. Porém, na noite que se seguiu, enquanto Judá observava as estrelas, uma inquietação pairava sobre ele. Um sussurro no profundo de sua alma perguntava: o que ainda está por vir? Como os planos de Deus assegurarão que não apenas nós, mas toda a nação, sejam redimidos? E assim, o mistério do propósito divino continuava a se desenrolar, levando Judá e seus irmãos a um futuro que ainda não conheciam, mas que prometia grandes revelações e realizações em nome da aliança eterna de Deus. O novo dia se levantou sob a luz radiante do Egito, trazendo consigo a promessa de transformação e redenção. No palácio, José preparou um banquete em honra de seus irmãos, e o aroma da comida exaltava um convite de reconciliação. Judá e seus irmãos, ainda atonitos com o perdão inesperado, sentiam a tensão dispersar-se lentamente, mas no fundo de seus corações, essa alegria vinha acompanhada de sombras de dúvidas. Venham e se assentinhos, disse José, gesticulando para uma mesa adornada com pratos e iguarias que o Egito tinha a oferecer. No íntimo, Judá lutava contra o espírito de culpa que ainda o acompanhava. É como se fossemos meros infiltrados neste banquete, refletia ele, o peso da traição ainda gravado em sua consciência. Ele olhou para a face de José, que agora brilhava com a magnificência de um homem em alta posição, e questionou a si mesmo, como alguém que foi vendido como escravo pode agora exercer tanta graça? Durante o banquete, José observou atentamente, seu coração vibrava com emoções conflitantes. Ele sabia que o maior teste estava por vir, não era apenas um encontro de irmãos, mas um chamado a um novo relacionamento baseado na verdade e na vulnerabilidade. José? Chamou Judá, interrompendo o silêncio que se instalara. Nós erramos, não é mesmo? Vender um irmão, como poderíamos ter feito tal coisa? Sua voz estava repleta de dor, e olhos marejados refletiam um amor desolado. Agora que você nos recebeu em sua casa, como podemos provar que mudamos? Os olhos de José brilharam enquanto ele, empaticamente, reconhecia a luta interna de Judá. O verdadeiro arrependimento é como o fogo que purifica. Assim como Deus usou a traição para me trazer a este lugar, Ele agora está operando de novo em sua vida, respondeu José, sua voz firme, repleta de esperança. Judá percebeu que a resposta de José não era uma condenação, mas uma revelação do plano divino. Sim, ele e seus irmãos se tornaram um instrumento em uma história maior. A sensação de peso sobre seus ombros começou lentamente a se dissipar. Mas ainda há algo que você deve saber, continuou José com certa gravidade. Eu não sou o único que tem um papel nesta história. Há um legado a ser cumprido, uma promessa feita aos nossos antepassados que se estende além do nosso entendimento. Judá, perplexo, sentiu que havia uma camada ainda mais profunda na mensagem de José. A cada palavra, a descrição do plano de Deus se tornava mais vívida. O que temos diante de nós é uma preparação, José prosseguiu. Um tempo em que as nações conhecerão ao Senhor e reconhecerão a sua soberania. E você, Judá, será um dos pilares desse novo futuro. A sala estava envolta em um ambiente sagrado. Os rostos dos irmãos revelavam um misto de temor e expectativa. Como isso pode ser possível? Perguntou Rúben, aturdido. Todos esses anos, fomos guiados por nossas fraquezas. José sorriu. É exatamente a fraqueza que Deus transforma em força. A história de um povo não se baseia na perfeição, mas na fidelidade de um Deus que promete e cumpre. No silêncio que se seguiu, um novo temor começou a ser piquetado nos corações dos irmãos, não mais apenas pelo passado, mas pela responsabilidade que o futuro agora lhes impunha. Judá, particularmente, sentiu que as palavras de José eram mais do que uma advertência, eram um eco de esperança que pulsava em sua alma. A hora de se levantar e agir chegou. E saber que o que está por vir é parte do plano eterno de Deus vai além de nossas transgressões, vai para o cumprimento do que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Judá, agora mais resoluto do que nunca, olhou para o irmão que havia traído e viu não apenas o homem,
mas a promessa de um Deus que redime. Contudo, a incerteza ainda pairava no ar. O que nos espera? Ele murmurou, e seu olhar dirigido ao céu iluminado pelas estrelas parecia questionar uma vez mais o destino que se revelava. Enquanto o banquete avançava, a mensagem de redenção ressoava em seus corações, e o futuro não mais parecia tão obscuro. Com isso, as palavras de José ecoaram como uma promessa: preparai-vos, pois o que está por vir é maior do que podemos imaginar. A luz da redenção se erguerá não apenas sobre nós, mas sobre nações. E assim, a jornada de Judá e seus irmãos apenas começava, ecoando a verdade divina que um novo tempo estava se desenhando, um tempo que cumpriria a profecia do Senhor. Na escuridão da noite, as estrelas cintilavam com um brilho intenso, como se também elas estivessem ansiosas para compartilhar o mistério do desígnio divino que logo se manifestaria. Enquanto a manhã despontava no horizonte, trazendo consigo a esperança de um novo dia, Judá e seus irmãos se preparavam para enfrentar o que estava por vir. A tensão e a expectativa pairavam no ar à medida que se reuniam novamente na casa de José, prontos para discutir a crise que se aproximava e o futuro incerto que pairava sobre eles. O banquete e a reconciliação eram apenas o prelúdio do que o Senhor tinha planejado para suas vidas. José, iluminado por uma sabedoria que transcende a capacidade humana, reuniu seus irmãos com um olhar profundo e perspicaz. Irmãos, começou ele, sua voz ecoando firme. A redenção não é apenas para nós, Deus não agiu apenas em favor de nossa família, mas para o bem de toda uma nação. Estamos prestes a entrar em tempos turbulentos, e precisamos de um plano que não apenas nos mantenha a salvo, mas que também seja uma bênção para muitos. Judá, ouvindo as palavras de seu irmão, sentiu uma onda de responsabilidade crescer dentro dele. Ele havia sido o precursor do mal ao vender José, mas agora sentia que Deus o levantava para ser um instrumento de paz e proteção. O que precisamos fazer? Ele inquiriu, a determinação em sua voz predominando sobre os ecos de seu passado. Precisaremos unir forças, José respondeu. Devemos enviar mensageiros a toda a nossa linhagem, convocando todos os parentes e garantindo que estejam preparados para a fome que se avizinha. Não podemos deixar que o desespero vença, devemos agir em fé e verdade. A conversa então se aprofundou em estratégias para armazenar suprimentos, dividir recursos e preparar um local seguro para a família. Judá e seus irmãos se levantaram juntos, cada um assumindo seu lugar na missão que começava a se desdobrar diante deles. Enquanto as discussões avançavam, Judá não pôde deixar de refletir sobre como Deus havia transformado sua vida. Da traição ao perdão, do medo à liderança, ele agora era um homem renovado, moldado pelo amor incondicional de Deus. Com o plano em ação, José enviou os irmãos de volta a Canaã com todas as provisões que conseguiram levantar. Judá, ao olhar para o deserto que se estendia à sua frente, sentia que se dirigia não apenas para casa, mas rumo a um futuro abençoado. Porém, à medida que avançavam, a sombra da dúvida ainda pairava sobre ele. Pai, como vamos dizer a Jacó sobre tudo isso? Ponderou Judá, uma ansiedade crescente comprimindo seu peito. Reuben, sempre o mais cauteloso, respondeu, precisamos ser sinceros. O que foi feito não pode ser apagado, mas devemos trazer as notícias da salvação que Deus nos proporcionou através de José. Judá assentiu, reconhecendo que a verdade era a única maneira de quebrar as correntes do passado. Quando finalmente chegaram à casa de Jacó, o coração de Judá batia acelerado. Ele sabia que enfrentaria não apenas a dor de reviver a traição, mas também o medo de como seus pais receberiam a notícia de que o filho perdido estava vivo. Estamos aqui, pai, disse Judá, tomando coragem. Temos algo importante a compartilhar. Jacó, com o semblante desgastado de preocupação, olhou para seus filhos, intrigado. O que se passa? Estão tão pálidos como sombras. Judá respirou fundo. Cada palavra que se seguiria seria um peso a ser carregado conjuntamente. Sobre a fome que se aproxima, fomos a José, e ele é o único que pode nos ajudar. Ele está vivo, e agora é o segundo em comando do Egito. Nós o vendemos como escravo, admitiu Judá, cada frase pesada como chumbo. A reação de Jacó foi imediata, lágrimas escorriam por seu rosto, uma mistura de alegria e dor, sua alma ressentindo a revelação da traição que havia lhe dilacerado o coração.
José, meu filho amado está vivo. A incredulidade em sua voz era palpável, e a emoção fogava na sala. Judá, agora transpassado por um pensamento poderoso, viu o olhar de seu pai mudar. Sim, pai, e ele nos convidou a trazer toda a nossa família ao Egito, onde seremos protegidos e proveremos as necessidades uns dos outros. As palavras de Judá entraram como um bálsamo no coração de Jacó, que abraçou seus filhos com a força de um pai que agora experienciava não apenas a dor do passado, mas a alegria imensurável de um reencontro. Se é assim, então devemos partir imediatamente, exclamou Jacó, a determinação ardendo em sua voz. Juntaremos as nossas coisas, e vamos para onde o Senhor está preparando um futuro para nós. O tempo estava agora em suas mãos. A dinâmica familiar tinha mudado, estava nas mãos de Deus, e Judá sentia que um novo legado começava. A responsabilidade de renovação não pendia mais apenas em suas fraquezas passadas, mas na oportunidade de edificar um futuro baseado na verdade e confissão. No momento em que partiram para o Egito, Judá olhou para os céus e sentiu a conexão divina alargando em seu espírito. O que viria a seguir não era simplesmente uma jornada, mas uma nova história que Deus havia escrito por intermédio da traição e arrependimento, abrindo o caminho para um legado de fé e salvação. E assim, enquanto a caravana se movia em direção ao Egito, um eco ressoava no coração de Judá, mais forte do que qualquer sombra de dúvida ou culpa. Com um clamor de esperança, ele sussurrou: Ó Senhor, o que mais tens preparado para a nossa história? Qual será a grande revelação do teu plano soberano? O que ocorrerá quando chegarmos ao Egito? E o destino da família de Jacó aguardava com todos os mistérios da graça por se desvelar sob a direção divina.